Olá, queridos. Prazer muito grande estar falando com você. Meu nome é Ronaldo, eu pastoreio a Igreja Batista Nacional Shalom. Eu gostaria de, nesses minutos, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Essa palavra que é viva e é eficaz, e essa palavra que transmite verdades ao nosso coração. Olha só, o tema que eu quero ministrar hoje é Jesus. Não há lugar mais seguro para nós estarmos. Nós vamos estar meditando aqui no Salmo 91, que mostra de fato Jesus. Esse salmo reflete a proteção de Jesus, o amor de Jesus, o cuidado dele em estar conosco, em desejar estar conosco. Porque o Evangelho, ele não se trata do nosso esforço para encontrar Deus. O Evangelho se trata do esforço de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho e veio ao nosso encontro. Eu quero ler um texto da palavra com você, que se encontra no Salmo de número 91. Ele começa dizendo assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, e nem a mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás o castigo dos ímpios. Pois fizeste do Senhor o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te susterão em tuas mãos, para que não tropece o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Pois tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Eu quero compartilhar essa palavra debaixo do seguinte tema: Jesus Cristo, lugar mais seguro não há. Debaixo desse texto, é interessante que quando nós olhamos para lugar seguro, nós percebemos que o mundo tornou-se um lugar inseguro, um lugar difícil de se viver. É por isso que quando nós compramos uma casa, nós colocamos ali uma cerca ou um muro, nós colocamos uma cerca elétrica, até pagamos um guarda para estar ali vigiando e cuidando da nossa casa. Porque nós ficamos preocupados e isso está certo, é dessa maneira que nós devemos agir mesmo. Só que é interessante que qual o lugar mais seguro para se estar? Existe um missionário, fundador da igreja presbiteriana, que diz que o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus. Em um momento em que ele veio plantar a igreja no Brasil e as pessoas diziam: olha, não vá para o Brasil, porque esse país está dando muita malária. Você pode morrer com a sua família, com os seus filhos, não vá para o Brasil. E ele disse: olha, Deus me chamou para abrir uma igreja, Deus me chamou para evangelizar um povo no Brasil. E ele respondeu: o lugar mais seguro para se estar é no centro da vontade de Deus, é na obediência à palavra do Senhor. Então ele veio, é bem verdade que ele pegou malária, é bem verdade que ele morreu por causa disso, mas a grandiosidade do trabalho dele se perpetua por longos anos. Quantos anos não tem a igreja presbiteriana do Brasil? E nós vemos aí pessoas corajosas que resolveram se esconder, né? Resolveram se apoiar, descansar, melhor dizendo, debaixo da vontade de Deus. O salmo que nós lemos aqui, ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo. E não há texto melhor para falar de Jesus, que fala acerca da proteção de Cristo, do que o Salmo 91. Veja bem, a primeira coisa que eu quero exaltar nesse texto é que o esconderijo do Altíssimo, o que Jesus é, Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo que nos dá descanso. O verso 1 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Jesus é aquele esconderijo. Sabe aquela ideia bíblica, né, do passado, principalmente na época de Davi,
que ele se escondia em uma caverna de Saul, que estava ali desejoso, querendo tirar sua vida, caçando Davi e querendo matar Davi, e de repente Davi encontra uma caverna e ali Davi se esconde e encontra-se seguro naquela caverna. Jesus é muito mais do que uma caverna, mas Jesus é um lugar, uma habitação, o esconderijo de Deus que nos dá descanso dos nossos inimigos, que nos dá descanso dos dias maus, que nos dá descanso da perseguição. Jesus é um lugar, querido, onde nós podemos ensinar os nossos filhos acerca das suas verdades e descansarmos, porque as verdades de Deus, elas protegem a nossa vida, protegem o nosso casamento, protegem as nossas finanças e protegem os nossos filhos. Jesus é o esconderijo do Altíssimo, aquele que habita na onde? Habita em Cristo. Paulo vai nos dizer, assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Jesus é um lugar em Deus em que Ele nos transforma em uma nova vida. Jesus é um lugar em Deus onde Ele vai trabalhando o nosso ser, o nosso coração, a nossa vida em primeiro lugar. Nós somos a primeira obra que Deus quer transformar é o nosso coração, é a nossa vida. Jesus é um lugar em Deus onde nós somos transformados diariamente. É interessante que no próximo verso ele diz que quem Jesus é? Nos livra das astutas ciladas do diabo, das astutas ciladas do inimigo. O inimigo é mais astuto, o inimigo é mais forte, o inimigo é mais inteligente que nós. Contudo, Jesus nos livra de toda a ferramenta que o diabo tem preparado contra nós, que o inimigo tem preparado contra nós. Quando o inimigo prepara uma arapuca com o propósito único de destruir a vida do cristão, aquele cristão que está guardado em Cristo, o Senhor, segundo o texto, quebra o laço, quando ele diz no verso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Quando eu era criança, nós fazíamos, é interessante que a gente fazia aquelas arapucas para os passarinhos, e a gente colocava um barbante, colocava uma comida e colocava um barbante, e ficava escondido. E quando aquele passarinho ia atrás daquela comida, a gente puxava aquele laço, aquela cordinha, Então aquele passarinho caía numa arapuca. E às vezes é exatamente o que o diabo faz. O diabo, ele sobrevive das nossas fragilidades, das nossas concupiscências. Concupiscência é o desejo da carne. Ele apresenta exatamente o que nós desejamos. O diabo nunca vai aparecer com aquilo que nós não queremos, com aquilo que não nos atrai. Ele vai sempre aparecer com o manjar que atrai o nosso coração, com o seu propósito, nos prender em uma arapuca. E eu te faço uma pergunta, quantas pessoas estão presas, aprisionadas na arapuca que o próprio inimigo preparou para ele? Mas olha que texto interessante, o texto diz que ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. O diabo é mais astuto, contudo aquele que está em nós é mais forte do que aquele que está no mundo. Aquele que está dirigindo a nossa vida, o nosso bom pastor, é aquele que anda conosco, é o pastor do Salmo 23, no verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Não queira ser mais sábio, não queira ser mais forte, não queira ser mais astuto que Satanás. Renda-se a Cristo, porque Ele fará você ter um caminho de vitória. Haverá lutas e batalhas, sem sombra de dúvida. Contudo, esse Cristo, Ele te dará vitória sobre as astutas ciladas do inimigo. Agora veja o próximo verso. Jesus Cristo é a nossa cidadela. No verso 4 diz, Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. Há duas figuras aqui que eu quero falar para você. A primeira figura é a figura da galinha, que ajunta os seus pintinhos ou pintainhos debaixo das suas asas e não permite que a chuva molhe. Eu não sei se você viu uma reportagem há um tempo atrás, em um fogo que pegou na floresta ali na região do Amazonas, e foi encontrada uma galinha toda queimada, com as asas abertas e os seus pintinhos ali vivos saindo debaixo das asas dela. Isso fala de um Deus que nos cobre debaixo das suas asas,
que quando vem a tempestade, quando vem o mal, Ele nos guarda. Estar em Cristo, querido, é estar protegido, é estar debaixo das asas de Cristo, é estar guardado no recôndito do seu tabernáculo, como diz o salmista, né? É estar guardado nele mesmo. Cristo, o Altíssimo aqui, que nos protege, o esconderijo do Altíssimo aqui é o próprio Cristo. A segunda figura aqui é a cidadela. Cidadela é uma cidade fortificada. Esse termo é um termo antigo, que os exércitos faziam aquela cidade muralhada, para que o exército inimigo não entrasse. Aqueles muros, quando você olha para os muros de Jericó, por exemplo, um carro passava tranquilamente em cima daquele muro, sobre aquele muro o carro passava tranquilamente, tamanho era a grandiosidade, é aquela cidade fortificada, que aquelas balas de canhão bate e uma só não faz nada, só não causa nada. Então, embora esses muros sejam fortificados, uma hora eles quebravam, uma hora eles eram destruídos. Agora, querido, o texto está dizendo que o Senhor é essa cidade fortificada à nossa volta. O Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é aquele que nos protege dos ataques do inimigo. Essas duas figuras representam uma coisa só. Representa Cristo à nossa volta. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele nos protege em tempo de tempestade, em tempos de ataque, Ele está conosco. Agora veja só, que coisa impressionante. Aquele que está em Cristo tem a sua mente protegida. Sabe onde nós vemos isso? No verso 5. Porque os próximos versos, que vai dizer que nenhum mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda, tudo se explica nessa cidade fortificada. Mas quando nós chegamos especificamente no verso 5, está dizendo: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Sabe o que esse texto quer dizer? Aquele que está em Cristo tem a sua mente protegida. A maior proteção que precisamos nos dias de hoje, talvez não seja física, mas talvez seja a mente. O lugar onde as pessoas têm sido, muitas das vezes, atacadas, o lugar onde as pessoas têm sido encontradas, muitas das vezes, enfermas, é na mente. A saúde mental virou o maior alvo do ser humano. Porque, veja só, está em Cristo, querido, Ele protege a nossa mente. É interessante que o próprio Evangelho diz que quando Ele chega em nós, a primeira coisa que Ele faz é a mudança de mente. Veja que o problema de doença mental, o problema dessas dificuldades da nossa época, não é só da nossa época, mas desde a época de Cristo, dos apóstolos. O Evangelho de Cristo torna a nossa mente uma fortaleza, torna a mente fraca, faz dessa mente fraca uma fortaleza, liberta uma mente perturbada, responde às dúvidas dessa mente e torna essa pessoa mais segura. E por último, o Evangelho de Cristo dá sossego aos seus temores. Qual o seu temor? O que tem causado a sua insônia? O que tem causado as suas preocupações? Veja o texto. Não te assustarás o terror noturno. Você já acordou à noite quando você ouve um barulho de um tiro, de 3 horas da madrugada, quando você ouve um barulho muito forte, nós acordamos trêmulo e não conseguimos dormir? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Só que o texto está dizendo que Ele vai tornar a nossa mente uma fortaleza, não em nós, mas uma fortaleza em Cristo. Ele vai tornar a nossa vida, vai dar sossego, em outras palavras, à nossa vida e à nossa mente. Aquele que está em Cristo tem a sua mente protegida e fortalecida. E o verdadeiro cristão faz desse Senhor o seu abrigo. Veja o verso 9 comigo, quando ele diz: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. O cristão é aquele que encontrou em Jesus Cristo o lugar mais seguro para se estar. Que encontrou em Cristo resposta de vida eterna. Jesus explica Deus, Jesus é Deus, Jesus sacia as nossas dúvidas e agora esse cristão ele não tem outro lugar para ir, como diz o apóstolo Pedro. Para onde mais eu irei? Ou para quem irei, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Agora veja só, não basta nós sabermos que esse Cristo, ele é o esconderijo do Altíssimo, que ele é um Salvador, que ele é o pastor da nossa vida, nós precisamos fazer dele o nosso refúgio, fazer dele a nossa morada, o nosso abrigo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em momentos de tribulação, em momentos de dúvida, de incerteza, de crise, em quem você tem buscado resposta? A quem você tem clamado? A quem você tem suplicado? Porque se nesse momento, querido, que nós passamos de adversidade, é o momento em que devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração. É o momento que nós devemos fazer dele o nosso refúgio. Veja os discípulos, ali em alto mar, quando bateu aquela tempestade, eles clamaram por Jesus. É bem verdade que eles tentaram resolver a situação sozinhos. Talvez eu estou falando para alguém que tem tentado resolver a situação da sua vida sozinho. Perceba quando Adão tentou resolver a situação da vida dele sozinho, não deu certo. Adão pecou, tentou esconder-se com folhas de figueiras, não deu certo. Todas as vezes que nós tentamos resolver a situação sozinho, que não compete a nós, não dá certo, querido. Mas que nós possamos clamar ao Senhor. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu não sei como você está, mas eu sei que a palavra de Deus, ela é viva e ela está conosco. Eu gostaria, no final desta palavra, nessa conclusão, orar por você, para que o Senhor seja cada dia mais, para que esse Cristo poderoso seja, nessa situação que você está vivendo, o refúgio, a cidadela, a fortaleza da sua vida, aquele que te toma pela mão direita e que diz, filho, minha filha, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Amém? Eu gostaria de orar por você. Querido Deus e eterno Pai, eu quero apresentar esse teu filho, tua filha que está ouvindo esta palavra e que o teu Espírito, ó Deus eterno, possa fortalecer o seu coração. Talvez eu estou ministrando uma palavra para alguém cuja mente tem sido, ó Deus eterno, atacada. Alguém, ó Deus eterno, que talvez esteja até em depressão, vivendo, ó Deus eterno, a síndrome do pânico, mas que o Senhor possa tirar todos os temores do seu coração. E que o Senhor, ó Deus eterno, possa dar a ele, em nome de Jesus, o lugar seguro, fortaleza, vida e vida com abundância. Ó Deus, eu oro pela vida do teu filho e da tua filha, e eu abençoo no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder compartilhar com você um pouco dessa palavra de Deus, em nome de Jesus.